Profeta Jeremias. É um texto bem conhecido da palavra de Deus. É uma palavra muito utilizada para falar de renovo. Do renovo que Deus tem para as nossas vidas. Que realmente Deus tem um grande renovo. Nós devemos ser renovados no Senhor a cada dia. Jeremias 18, versículos 1 ao 6, que diz: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Com o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente esses 6 versículos. Como eu já disse, é uma palavra muito interessante, muito usada para falar sobre renovo. Um grande renovo que Deus tem para nossas vidas. Nisso eu me lembro que no livro de Zacarias, um dos nomes dados para o nosso Senhor Jesus é renovo. Jesus é um renovo de Deus para a nossa vida. É aquele que traz novidade para a nossa vida. Tanto que no momento que aceitamos a Jesus, é um renovo declarado, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, em que a Bíblia fala: Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando aceitamos a Jesus, tudo se faz novo. Deus tem um grande renovo para a nossa vida. Só que esse renovo, ele não se limita ao momento que você aceita Jesus. Tudo é feito novo não só naquele exato momento, mas a sua vida deve ser uma vida de constante renovo. A cada dia você deve aprender mais de Deus. A cada dia você deve receber mais de Deus na sua vida. Algo que me chama a atenção nesse texto é que Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro está lá trabalhando, fazendo o vaso de barro, e o vaso estraga, como nós vemos no texto bíblico. Só que ele pega aquele mesmo barro e faz outro vaso. Ele renovou aquele barro, renovou o vaso. Isso é bem interessante, que o próprio Deus diz que, como da mesma forma que o oleiro pode pegar um vaso estragado e consertá-lo e renová-lo, assim o Senhor também pode fazer com a casa de Israel. Assim o Senhor também faz nas nossas vidas. Pois como diz a palavra do Senhor, nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual. Então, da mesma forma que um vaso estraga, a nossa vida também estraga. Infelizmente, acontecem muitas coisas ruins que não é do agrado do nosso coração. E até outras que são do agrado do coração, porque as pessoas têm prazer em pecar. E isso estraga o coração, isso estraga a nossa vida. Só que Deus, ele tem um poder para consertar, ele tem um poder para renovar, para transformar tudo. Ele tem esse poder, ele tem essa autoridade em suas mãos. Só que tem outra coisa que me chama mais ainda a atenção nesse texto. Porque quando Deus aparece para Jeremias, ele diz para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. E o que é de interessante é que quando Deus fala levanta e desce, ele não está falando de uma coisa assim geográfica, no sentido que Jeremias estava deitado e tinha que levantar, e depois ele tinha que descer, porque a casa do oleiro ficava em um lugar geograficamente mais abaixo do que o lugar onde Jeremias morava, onde tivesse ficado descendo com a ladeira. Não foi nesse sentido que Deus falou. Deus não falou Jeremias levanta e desce nesse sentido. Não. Deus ele falou em outro sentido. Porque a palavra levantar aqui, no original, significa se colocar, tomar uma atitude. E a palavra aqui descer significa se humilhar. Se colocar em estado de humilhação. Ou seja, reconhecer que alguém é maior. Reconhecer que Deus é maior. Ou seja, o que Deus está dizendo para Jeremias, quando ele diz levanta e desce, quando ele diz se coloca, se humilha,
Está dizendo para Jeremias se colocar na posição de adorador. Foi isso que Deus disse a Jeremias. Porque se Jeremias tivesse a atitude de descer, a atitude de se humilhar na presença de Deus, a atitude de adorar a Deus, ele seria levado à casa do oleiro, onde ele teria a visão de Deus trabalhando na nação de Israel. Muitas pessoas dizem que aceitei Jesus, foi tão bom, muita alegria, muito prazer no Senhor, só que o tempo está passando, eu só vejo luta, eu só vejo prova, eu só vejo angústia, parece até que Deus se esqueceu de mim. Na verdade, não. Deus ele não se esqueceu de você. Deus não esquece de nenhum de nós. Mas, na verdade, nós que temos nos esquecido de Deus. Nós que não temos mais buscado a Deus, não temos mais adorado a Ele de verdade. E dessa forma nós temos perdido a visão de Deus para nossas vidas. Israel havia perdido a visão do Senhor. Por isso que Deus deu essa revelação a Jeremias. Mas o próprio Jeremias necessitava de buscar mais de Deus para alcançar essa visão, para ter a visão de Deus trabalhando na nação de Israel. Então não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que Deus te pegou como um vaso quebrado e te jogou fora. Deus ele não faz isso. Deus continua trabalhando na sua vida, mesmo que você não veja. O problema não está em Deus, mas o problema está em cada um de nós. Somos nós que temos perdido a visão do Senhor. Mas se nós queremos ver Deus trabalhar na nossa família, se queremos ver Deus trabalhar no nosso ministério, queremos ver Deus trabalhar em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa vida, nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Devemos buscar ao Senhor. Como diz em Isaías 55 e no verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, se nós buscarmos ao Senhor, se nos humilharmos na sua presença, nós vamos recuperar esta visão. Nós teremos essa visão. É importante ter a visão de Deus trabalhando na nossa vida. Porque como o apóstolo Paulo diz, a nossa vida não deve ser por vista, mas por fé. Então, ou seja, não é só pelo natural, mas deve ser uma vida de fé, uma visão espiritual. Nós devemos ter aquela fé. A gente não deve olhar para as coisas e ser pessimista, dizendo que está dando tudo errado. Mas devemos ter fé em Deus e crer que vai dar tudo certo. Nós devemos ter essa certeza, essa convicção em nossos corações. E novamente falando sobre o vaso, tem algo bem interessante que um vaso, ele não fica pronto quando o oleiro molda ele todinho, deixa no estadozinho. Molda um vaso inteiro e deixa lá no formato correto. Não. Um vaso ele só fica pronto quando ele é levado ao forno. E cada um de nós é este vaso. Cada um de nós é esse vaso que Deus não desiste. Pode quebrar quantas vezes for. Deus está lá para consertar. Cada um de nós é este vaso. Nós somos este vaso. Isso é bem interessante. E Deus ele tem se trabalhar na nossa vida. Só que Deus ele não faz uma obra incompleta. Nosso Deus é um Deus perfeito. E se Ele começou, Ele vai terminar. Como diz a palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Então Jesus começou uma obra maravilhosa em nossas vidas, no momento que aceitamos a Ele como Salvador. E Ele está aqui para terminar esta obra. Ele vai terminar essa obra. Só que para que o vaso fique pronto, é necessário levá-lo ao forno. Por quê? Porque a massa ainda está mole. E além disso, ainda há impureza no vaso. Mas se levado ao fogo, o barro vai endurecer. O barro vai se firmar. E ainda vai ser queimada toda impureza. Então nós devemos ser levados ao fogo. Nós devemos ser levados ao fogo. O que está acontecendo na sua vida não é que Deus tenha esquecido de você. Deus está te levando ao fogo. Essas lutas e essas provações que você vê é fogo de Deus. Algo que Deus está usando para te preparar. Algo que Deus está usando para te deixar pronto, para concluir a boa obra na sua vida. Cada uma das lutas e cada um dos desafios que você te enfrenta é para o seu bem. É porque Deus está trabalhando na sua vida. Porque afinal, não existe vitória sem luta. Porque se não houve luta, que vitória é essa? Então devemos lutar. E esse fogo representa isso. E é tão interessante que em Hebreus capítulo 12, e o verso 29, a Bíblia diz que o nosso Deus é como fogo consumidor. Então Deus é este fogo consumidor, que tem nos colocado à provação, que
Ele tem nos permitido enfrentar diversas lutas, mas tudo isso para formar o nosso caráter, mas tudo isso para que alcancemos uma glória maior, para que alcancemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. E neste fogo e nessa provação, Deus remove toda e qualquer impureza. Porque quando a pessoa enfrenta a luta, ela lembra logo de Deus. Principalmente quando a pessoa ela passa por uma situação que envolve a morte. Muitos logo se desesperam e lembram do Senhor. Então essas lutas é para te preparar. Porque Deus quer te deixar no ponto. Ele quer remover toda e qualquer impureza. Para que o vaso seja não um vaso de desonra, mas seja um vaso de honra. Seja um vaso de glória. Então creia nesse mover de Deus na sua vida. O Senhor não esqueceu de você. Recupere a visão de Deus para a sua vida. E veja que esse fogo de Deus é para te preparar para algo muito maior. E este algo é o céu de glória. Amém. Glória a Deus. É muito